pecuária está evoluindo com o uso da tecnologia para produzir mais com menos impacto ambiental. Monitoramento de dados, nutrição eficiente e inovação no manejo são essenciais para melhorar o bem-estar animal e otimizar os recursos. Hoje eu recebo a Laura Villarreal, diretora de ruminantes da MSD Saúde Animal, para explicar como essas soluções sustentáveis podem transformar o setor. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Laura Villarreal nasceu na Colômbia, mas seu coração encontrou morada onde a pecuária pulsa forte, no Brasil. Líder do time de pecuária da MSD Saúde Animal, sua missão é clara: fortalecer o agro brasileiro, trazendo inovação, soluções e um olhar que transforma o presente e prepara o futuro. Leal por essência, Laura acredita que a verdadeira grandeza está em deixar um legado, algo que resista ao tempo, que inspire e siga vivo nas mãos de quem vem depois. Na cozinha encontra refúgio e arte, mas é na vida que tempera seu maior prato, um caminho de impacto e propósito. Casada e mãe de gêmeas, ela não assiste a vida passar, vive intensamente, constrói, marca presença e, acima de tudo, faz a diferença. Porque para ela, ser protagonista não é apenas existir, é agir, transformar e deixar uma história que nunca será esquecida. Oi, Laura, prazer te ter aqui com a gente. Obrigada pela participação. Olá, Jaqueline, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Laura, primeiro uma curiosidade, né? Colombiana, vindo para o Brasil. O que te motivou a vir para o nosso país? Obrigada, Jaqueline. Você sabe que eu estou aqui no Brasil já há 23 anos. É quase o mesmo tempo que eu morei na Colômbia. E o que me motivou a vir para o Brasil, eu decidi trabalhar no meio da avicultura, estudar na avicultura, me aperfeiçoar na avicultura. E quando eu estava tomando a decisão da como fazer isso, para onde ir, qual que é o país de escolha, o primeiro que eu pensei foi, bom, se eu vou trabalhar nessa área, eu vou trabalhar naquele país que seja líder, que seja referência, que seja melhor. E disparado, o primeiro que veio na lista foi o Brasil, por isso que eu estou aqui até hoje. Que legal. E aí depois você veio para o mercado da pecuária de corte? Na verdade, eu estou no mercado da pecuária em geral desde 2022. Eu fui gerente geral da Argentina e no Chile até 2022. E antes eu me desempenhei aqui no Brasil e fora do Brasil como várias posições na área da avicultura, Jaqueline. Ah, que legal. Na pecuária estou desde 2022. Desde 2022. E como é que a gente pode falar que a tecnologia está ajudando o produtor a usar melhor esses recursos naturais na pecuária? Eu acho que ajuda de muitas formas, Jaqueline. Eu acho que a tecnologia veio aqui, veio no mundo para trazer a pecuária para outro patamar. Ele está levando a pecuária do Brasil já estava num patamar respeitável, patamar alta produtividade, mas a tecnologia veio aqui para fazer ainda melhor, para facilitar a gestão do dia a dia, para permitir aos produtores entender aonde eles estão acertando para continuar fazendo desse jeito, mas também para permitir ao produtor entender aonde aconteceram os erros, voltar rapidamente, corrigir os erros e desta forma conseguir aproveitar melhor os recursos disponíveis, fazer com que a operação da pecuária seja mais eficiente do que ela já era. Esse é o papel da tecnologia para o nosso negócio. A gente vê muito a redução do uso de antibióticos, né, dentro desse setor. Como é que a gente consegue, né, fazer essa conexão dos ruminantes com a redução do uso de antibióticos? Na verdade, eu começaria te falando que essa redução do uso de antibióticos, ela é muito parecida com o que acontece com os seres humanos. Quando o ser humano está bem, não está com situações de estresse, está com uma saúde ótima, ele vai ter diminuição de uso de antibióticos. É exatamente a mesma coisa dentro da pecuária. Se a gente garante com que o animal está bem, não está estressado, está sendo criado com ótimas condições de bem-estar animal, se nós garantimos com que ele não está passando por doenças, se nós antecipamos o aparecimento dessas doenças, de fato ele vai estar utilizando menos antibióticos. E a tecnologia ela vem jogar um papel importante em evitar com que os animais fiquem doentes, que eles adoeçam, em influenciar no tratamento precoce e também vem nos ajudar para que esses animais sejam criados em condições que favoreçam a diminuição do aparecimento de doenças, por exemplo. A gente aqui fala com muitos produtores, né, grandes, médios e pequenos.
e muitos pequenos talvez não tenham acesso a tantas tecnologias. Quais são as tecnologias que você hoje destacaria, né, como principais aí para um produtor olhar e melhorar a sua produção? Eu acho que tem várias que eu poderia citar aqui, Jaqueline. A primeira que vem na minha cabeça, isso é independente do tamanho do produtor, pequeno, médio, grande. A primeira que vem na minha cabeça é a democratização do conhecimento, educação. Então, quando a gente fala do Brasil, a gente pensa o Brasil indo para frente, melhorando, sendo mais moderno, sendo mais eficiente. Então, a primeira prática é ter acesso ao melhor conhecimento, às melhores práticas, independente, e dar esse conhecimento para todos os envolvidos nessa cadeia, independente se é o dono da fazenda, se é o trabalhador que está no campo, todos eles têm que ter acesso a esse conhecimento. É a primeira prática simples que eu poderia te falar. A segunda seria a implementação da tecnologia, tá? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem tendência a pensar, não, é difícil, é cara, e na verdade é totalmente o contrário. Alguns exemplos para você. Identificação individual, que vai permitir com que os animais, com que o produtor saiba como esse animal foi criado, que tipo de doenças ele passou, como foram tratadas, que alimento ele recebeu, etc. Como foram os parâmetros zootécnicos dos animais. Então, implementação de tecnologia. A outra coisa que eu falaria sobre alguma prática fácil que possa ser implementada com todos é práticas de bem-estar animal. Por exemplo, nós trabalhamos dentro da MSD, trabalhamos com um programa desde 2015 chamado Criando Conexões. Basicamente, o que ele promove é a criação de animais com o menor estresse possível. Isso vai melhorar o bem-estar desses animais e isso vai ter um impacto direto na produtividade dos animais. Qualquer um pode implementar esse tipo de práticas. E a última, eu não posso deixar de falar, independente do tamanho da produção, pequena, média ou grande, eu iria para uma implementação de práticas de diversidade e inclusão. Porque isso vai favorecer com que aquela fazenda ela tenha perspectivas totalmente diferentes da que eles podem ter com um time de pessoas muito parecidas, sabe? Diferentes tipos de pensamento, diferenças em tudo isso vão trazer muito benefício para a exploração. Então, são essas 4 que viriam na minha cabeça agora. Quando a gente fala aí, né, de diversidade e inclusão, é exatamente quando a gente fala aqui também das mulheres, né? Também. As mulheres têm uma visão muito 360 e cada vez mais têm ajudado esse homem a olhar para essa propriedade de uma forma diferente, né? Com certeza, ela adiciona muito valor, mas eu diria, Jaqueline, que a participação da mulher dentro do mercado, especificamente da pecuária, ele tem melhorado, ele tem aumentado, pode ser ainda melhor. Nós, dentro da MSD, temos um programa que chama Mulherada da Pecuária, que busca justamente isso, aumentar a participação da mulher dentro do agronegócio em geral. Mas eu não me restringiria à participação feminina. Eu falaria uma diversidade maior, em todos os sentidos, inclusive diversidade cognitiva. Eu sou interessada em trabalhar com pessoas que pensem totalmente diferente a como eu penso, porque eu sei que a minha perspectiva é esta daqui. Eu preciso a perspectiva de outro tipo de pessoas que possam estar olhando aqui ou que possam estar olhando aqui. Eu acho que enriquece muito o nosso negócio. Não, concordo com você. E hoje, quais você acha que são os desafios que a pecuária enfrenta até para mostrar e ser mais sustentável? Jaqueline, eu resumiria 3 desafios. Primeiro eu quero falar que quando a gente fala de pecuária no Brasil, o Brasil já está num patamar incrível. O Brasil, como a gente falava antes, qual foi a minha decisão para vir no Brasil? A minha decisão é, eu quero ir para um país referência. Eu quero ir para um país onde as coisas sejam bem feitas. Eu quero ir para um país moderno. Eu quero ir para um país onde o agronegócio seja de destaque, porque eu quero aprender. Eu quero aprender com o primeiro momento e eu quero ajudar, tá? Mas o meu primeiro foi aprender. Então, quando a gente fala, antes de falar de desafios, eu preciso frisar que o Brasil está num patamar de referência global. Mas a gente sabe também que a gente precisa continuar evoluindo, tá? Então, o Brasil precisa continuar evoluindo, precisa continuar sendo mais moderno do que ele é, mais eficiente do que ele é. O Brasil, ele é referência quanto a qualidade, a quantidade do que ele produz, ele é referência em relação à qualidade do que ele produz. E ele pode e vai ficar melhor ainda.
E pensando nos desafios disso que eu acabei de falar, Jacqueline, eu pensaria, primeiro, de novo, conhecimento. Eu trago ele de novo, porque para mim ele é muito importante. O Brasil, para ele continuar nessa pegada, continuar sendo líder, continuar sendo referência, ele não pode ficar com o conhecimento que ele adquiriu até agora. Ele precisa continuar com essa sede de saber mais, com essa sede de conhecer mais, com essa sede de que todos os elos da cadeia acompanhem essa modernidade, acompanhem esse avanço. E isso se faz através da democratização do conhecimento. Então, desafio número 1, não tire os olhos daí. O desafio número 2, eu falaria também da implementação da tecnologia. Então, como eu falei antes, quando a gente fala tecnologia, a gente tem tendência a falar assim, isso não é para todo mundo, é apenas para os grandes, né? E, na verdade, a tecnologia ela é muito fácil de ser implementada, tá? Então, existem vários exemplos, como a tecnologia de identificação individual, existem alguns exemplos como as tecnologias de monitoramento animal, monitoramento no mercado de carne, no mercado de leite, que são facilmente implementáveis. Existe implementação de softwares de gestão que vão ajudar muito o Brasil a continuar nessa pegada de modernidade e de eficiência. Então, o segundo desafio é implementação da tecnologia. E o terceiro desafio está totalmente relacionado a esse segundo. Uma vez implementado, o que eu faço com isso? O que o produtor faz com isso aí? Ele tem que ter a capacidade de transformar as informações que vêm dessa tecnologia em conhecimento para que ele possa tomar as melhores decisões. O Brasil não está mais, nunca esteve, na verdade, ele não tem como tomar decisões baseadas em achismo. Muito menos agora, ele tem que tomar decisões baseadas em fatos e em dados. Se a gente for pensar nas oportunidades que o Brasil tem, pensando na pecuária, e a gente for pensar um exemplo simples que ele aplica tanto para o carne quanto o leite. No mercado de leite, o Brasil é responsável por 12% do rebanho leiteiro no mundo, mas ele é responsável apenas por 4%, ele produz apenas 4% do leite mundial. Olha o espaço, a oportunidade que tem o Brasil para melhorar e para ser mais forte ainda. No mercado de carne também, o Brasil é responsável por 21% do rebanho de carne mundial, mas ele é responsável por 17% da carne produzida de forma mundial. Mais uma oportunidade para ele ser mais eficiente. E para ele aproveitar essas oportunidades que existem hoje, ele precisa de informação, ele precisa de conhecimento. E para ele ter conhecimento, ele precisa de tecnologia implementada. E para ele ter a tecnologia implementada, ele precisa de educação. Eu enxergo desse jeito, Jaque. Não, é exatamente o que você falou. E a gente tem aí um momento de ouro com a COP30 aqui para conseguir mostrar um pouco mais para o mundo, né, o que a gente está fazendo. O produtor rural ele está cada dia mais antenado nessas informações e olhando para as tecnologias que já estão disponíveis, né? Com certeza. Eu acho que no momento da COP30 vai ser um momento da gente mostrar realmente. Eu falo a gente porque eu me considero brasileira também, Jaque. Mas eu acho que é o momento perfeito para a gente mostrar o que o Brasil, como o Brasil faz, como o Brasil produz e demonstrar a transparência em tudo que a gente faz. E transparência das coisas bem feitas. É uma oportunidade de ouro, com certeza a gente vai aproveitar muito bem. Não, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você, Jaque. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre bem-estar animal e sustentabilidade na criação de Nelore. Paula Prado mostra como a ILPF e a genética estão ajudando a transformar a pecuária. A gente volta já já.